Você está sentado no assento 24B. O avião está a 35 mil pés de altitude. A pessoa ao seu lado está dormindo e bem ao lado do seu ombro, talvez a 30 centímetros de distância, há uma grande alavanca vermelha em uma porta de saída de emergência. Sem trava, sem código, sem sensor, apenas uma alavanca. E se você puxasse, tecnicamente, nada o impediria. Então, por que ninguém nunca faz isso? Seu primeiro instinto provavelmente é pensar que a pessoa teria que ser insana. Mas a verdadeira resposta não tem nada a ver com sanidade e revela algo sobre o seu voo em que você nunca pensou. Por que aquela comida é completamente sem gosto? Por que a proibição do uso do celular ainda existe se celulares não derrubam aviões? Por que o teto de uma companhia aérea literalmente se rasgou no meio do voo? E por que, mesmo assim, os pilotos pousaram? E por que, entre 40 milhões de voos por ano, ninguém nunca abre aquela porta? Bem, vamos começar com o fato mais óbvio sobre voar que ninguém realmente pensa a respeito. Aviões voam incrivelmente alto. Você provavelmente já sabe disso. Você já olhou pela janela e viu as nuvens abaixo de você. Mas aqui está o que a maioria das pessoas supõe. Aviões voam tão alto para evitar tempestades e turbulência, e isso é parcialmente verdade. A cerca de 10 mil metros de altitude, você está acima da maior parte da camada de clima, então o voo é mais suave. Mas essa não é a principal razão. A principal razão é embaraçosamente simples. É dinheiro. Aqui está a física. À medida que você sobe, o ar fica mais rarefeito. A 10 mil metros de altitude, o ar tem apenas cerca de um terço da densidade do nível do mar. Isso significa que o avião encontra apenas um terço das moléculas de ar ao passar, e isso quer dizer que, com a mesma potência do motor, ou seja, o avião pode voar cerca de 73% mais rápido. É como ganhar quase 3/4 da sua velocidade de graça só por voar mais alto. Menos tempo no ar significa menos combustível queimado. Os motores a jato também funcionam de forma mais eficiente no frio. Na altitude de cruzeiro, a temperatura externa é em torno de menos 50 graus Celsius. Isso é mais frio do que quase qualquer lugar na Terra. O ar frio e rarefeito faz com que os motores queimem de forma mais limpa. Portanto, voar a 35 mil pés em vez de 5 mil pés economiza uma quantidade enorme de combustível, e o combustível é o maior custo de uma companhia aérea. O voo suave é um bônus. A economia é o objetivo. Mas aqui está o problema, e é aqui que as coisas ficam realmente alarmantes. O ar lá em cima é completamente irrespirável. Não é desconfortável, não é só um pouco rarefeito, é irrespirável. Se você fosse instantaneamente levado ao topo do Monte Everest, que na verdade é mais baixo do que a altitude de cruzeiro dos aviões, você permaneceria consciente por cerca de 3 minutos. Na altitude de cruzeiro, a pressão parcial de oxigênio, que é a força real que empurra o oxigênio para o seu sangue, é cerca de um quarto do que é ao nível do solo. Seu corpo simplesmente não consegue extrair oxigênio suficiente de um ar tão rarefeito para continuar funcionando. Então, todo avião comercial que voa acima de cerca de 3 mil metros precisa resolver esse problema, ou todos a bordo morrem silenciosamente em seus assentos em algum lugar sobre o Atlântico. A solução é a pressurização. O avião bombeia continuamente ar para dentro da cabine, ar que na verdade é retirado da etapa de compressão dos motores a jato, onde já está sendo comprimido a uma pressão mais alta. E isso mantém um ambiente respirável dentro da cabine, mesmo que o ar do lado de fora seja quase um vácuo em comparação. Pense nisso como um balão dentro de uma câmara de vácuo. A cabine está sendo inflada constantemente contra a pressão que tenta esmagá-la de fora para dentro. Mas isso cria um novo problema. Se a cabine está pressurizada e o exterior não está, qualquer coisa que faça um buraco, uma rachadura, uma vedação ruim, uma porta, se torna perigosamente catastrófica, e é exatamente aí que a história da porta volta à tona. Antes da pressurização, os aviões voavam baixo, em torno de 10 mil pés, onde a pressão do ar dentro e fora era quase igual. As portas abriam para fora, com dobradiças simples, nada demais. Mas uma vez que os aviões foram pressurizados e começaram a voar alto, os engenheiros tiveram que redesenhar tudo, e o que eles criaram é realmente engenhoso. As portas dos aviões modernos têm formato de tampão. E especificamente, elas são mais largas por dentro do que por fora. Assim, quando a cabine está pressurizada, a pressão maior de dentro empurra a porta para fora e contra sua moldura, vedando-a ainda mais à medida que a pressão aumenta. A porta não precisa de tranca. A física é a tranca. A diferença de pressão entre o interior e o exterior cria uma vedação tão forte que nenhum ser humano vivo conseguiria abri-la.
E aqui está o número que torna isso real. Para abrir a porta principal de passageiros de um Boeing 737 em pleno voo, seria necessário aplicar uma força equivalente a levantar cerca de 9.000 quilos. Isso é aproximadamente o peso de 6 hipopótamos adultos, ou de um ônibus escolar carregado pressionando uma única alavanca. Ninguém consegue fazer isso. Mas espere, a porta do 737 abre para fora. Como ela pode ser um tampão se abre para fora? Essa é a parte que parece impossível até você ver. E a porta do 737 é tanto mais larga quanto mais alta do que a moldura pela qual precisa passar. Quando você puxa a alavanca, pequenas travas no topo e na base se dobram, reduzindo a altura apenas o suficiente para que ela se mova. Mas os lados ainda são largos demais. Então, a porta primeiro precisa se deslocar levemente para dentro, em direção à cabine, e girar antes de poder abrir para fora. É esse pequeno movimento para dentro que é fisicamente impossível em altitude. A pressão não permite. Mesmo portas modernas que parecem abrir para fora ainda são tecnicamente tampões. Agora, é aqui que a coisa fica maluca. Você pode estar pensando, tudo bem, mas por que a cabine não é pressurizada até a pressão do nível do mar? Isso não seria mais seguro e confortável? A Estação Espacial Internacional é pressurizada até a pressão total do nível do mar. Por que os aviões não são? A resposta envolve um dos acidentes mais assustadores da história da aviação. Em abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines fazia um trajeto curto entre Ilhas Havaianas, uma rota que o avião já havia percorrido centenas de vezes. A 24.000 pés de altitude, uma rachadura na fuselagem de repente se alargou e, em um instante, uma seção de 18 pés do teto se desprendeu completamente da frente do avião. Uma comissária de bordo morreu. Os passageiros ficaram expostos ao céu aberto, presos apenas pelos cintos de segurança, com o vento rugindo ao redor deles. De alguma forma, os pilotos conseguiram pousar o avião. A aeronave que falhou havia completado quase 90.000 voos, quase o dobro do seu limite projetado. A cada voo, a fuselagem era pressurizada, esticada levemente para fora e depois relaxava quando o avião pousava. Estica, relaxa, 90.000 vezes. O metal ficou cansado, ele rachou. O teto se foi. A ISS é pressurizada uma vez e permanece assim para sempre. Agora, como um avião é repressurizado a cada voo para reduzir o estresse no metal e evitar que a fuselagem se desgaste e rache, os aviões são pressurizados ao mínimo possível, ainda mantendo os passageiros funcionais. Na altitude de cruzeiro, a cabine fica em cerca de 77 kPa, aproximadamente equivalente à pressão do ar a 6.000 pés acima do nível do mar, e não ao nível do mar propriamente dito. Isso é suficiente para mantê-lo consciente e bem, mas não é o nível do mar. E essa diferença, essa pequena queda em relação à pressão total, é responsável por quase tudo de estranho que acontece ao voar. Pense em todas as coisas que você já notou em aviões e nunca relacionou a isso. Aquele pacote de batatas fritas que você trouxe a bordo, ele inchou como um balão na altitude. O mesmo gás dentro, mas menos pressão fora, então ele expandiu. Quando seus ouvidos estalam na descida porque a pressão da cabine está aumentando e o ar preso no seu ouvido médio precisa se equalizar através do tímpano. Você quase certamente solta mais pum em um avião. O gás no seu intestino se expande à medida que a pressão da cabine diminui, e ele precisa sair de algum jeito. Um piloto confirmou isso em frente às câmeras, sem hesitar. O ar da cabine também é extraordinariamente seco. A umidade relativa dentro de um avião pode cair para cerca de 5%, o que é mais seco do que o deserto do Saara, que fica em torno de 25%. Essa secura resseca suas vias nasais, diminui seu olfato e praticamente elimina sua capacidade de sentir o gosto de quase qualquer coisa. A comida não é apenas ruim. Seu nariz está quebrado. A pressão mais baixa também enfraquece sua capacidade de sentir sabores doces e salgados. As companhias aéreas que perceberam isso aumentaram esses sabores na comida para compensar. Mas ainda assim, o sabor fica apagado porque o tempero foi calibrado para uma cozinha, não para um tubo pressurizado a 11.000 metros de altura. Existe um sabor, porém, que realmente fica mais forte no ar. Umami, o gosto salgado e rico presente em tomates, molho de soja, cogumelos. Um estudo de 2015 descobriu que o barulho alto da cabine estimula um nervo chamado corda do tímpano, que leva sinais de sabor da sua língua para o seu cérebro. Esse nervo passa bem ao lado do seu tímpano, entre pequenos ossos no ouvido médio.
Ruídos altos, como o ronco constante dos motores a jato, o estimulam acidentalmente, aumentando sua percepção do umami. É por isso que uma pesquisa alemã com 1.000 passageiros descobriu que mais de um quarto deles pede suco de tomate nos aviões, e 23% dessas pessoas nunca beberiam isso em terra firme. Você nem sabia que estava com vontade de tomar. Seu sistema nervoso foi enganado pelo barulho dos motores, e em todos os voos você sentiu os efeitos dessa diferença de pressão sem nunca perceber que ela existia. Há mais uma coisa que te disseram para fazer em aviões a vida inteira, que é quase certamente inútil. E a história de como essa regra sobreviveu é mais estranha do que a própria regra. Modo avião. Em 1961, a FAA descobriu que alguns rádios FM portáteis podiam interferir nos sistemas de navegação e proibiu eletrônicos pessoais nos voos. As companhias aéreas podiam testar qualquer dispositivo e suspender a proibição. Qualquer dispositivo, exceto telefones que estavam sob outro órgão regulador, a FCC. Em 1991, a FCC proibiu o uso de telefones em voos. Agora, a preocupação é que um avião cheio de telefones viajando a 800 km por hora possa se conectar a dezenas de torres de celular ao mesmo tempo e sobrecarregar a rede em terra. Aqui está a questão. Um avião é basicamente uma enorme gaiola de metal, uma gaiola de Faraday, que bloqueia a maioria dos sinais eletromagnéticos. O sinal do seu telefone só escapa pelas janelas, saindo na horizontal, enquanto as torres em terra estão todas inclinadas para baixo. Portanto, um telefone em um avião mal consegue alcançar o solo, exceto durante a decolagem e o pouso em baixa altitude. E em 2005, a FCC foi ao Congresso e admitiu que a regra de 1991 talvez não fosse mais necessária. Nenhum telefone celular jamais foi relacionado a um acidente aéreo. O único efeito realmente confirmado é um leve zumbido nos fones de ouvido dos pilotos quando muitos telefones estão ativos. Irritante, mas não perigoso. A regra sobreviveu não porque os telefones foram comprovadamente perigosos, mas porque ninguém queria ser o regulador que dissesse que eles eram seguros e estivesse errado. A União Europeia já aboliu a exigência e está promovendo o 5G em todos os voos da UE. O modo avião está morrendo, não porque a ciência o liberou, mas porque nunca foi realmente provado o caso contra ele. A porta que não pode ser aberta não está trancada. Sua comida não tem gosto ruim porque o chefe é preguiçoso. A proibição do uso do celular não está protegendo os pilotos. Toda coisa estranha sobre voar vem de uma única decisão invisível. Quanta pressão de ar colocar em um tubo de metal que é inflado e desinflado dezenas de milhares de vezes até que o metal se desgaste. Essa é toda a história, e você esteve vivendo dentro dela toda vez que voou sem saber que ela existia. Da próxima vez, há outra coisa com a qual você interage todos os dias que está silenciosamente funcionando sob um conjunto de regras que ninguém revisa há décadas. E a diferença entre o que achamos que ela faz e o que ela realmente faz é ainda maior do que essa.